Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez com vocês aqui. Aula de saxofone, estudos práticos, né, diários. Aproveitar para agradecer à Casa de Vovó Dedé por me dar esse espaço aqui, por me convidar para falar um pouco sobre o saxofone para todos vocês. É um prazer para mim sempre falar, apesar de que não estou me aprofundando tanto assim, estou dando uma passada rápida em cada um dos assuntos, né, para tentar abranger o máximo possível de cada assunto para vocês. Mas espero que minha contribuição tenha sido válida, tenha sido boa para cada um de vocês aí que estão assistindo. Esses exercícios são exercícios que eu pratico realmente no meu dia a dia, no meu cronograma de estudos, e são exercícios que eu fui acumulando ao longo dos anos, então não são necessariamente exercícios que vocês precisam executar todos ao mesmo tempo, né? Em todos os dias de estudo vocês podem pegar como algum direcionamento assim, de assuntos, né, e tipos de exercícios, formas de estudar que vocês podem estar aplicando aí no dia a dia de vocês de uma maneira espaçada ou, enfim, dentro do que couber, né, estudar. A gente falou sobre sonoridade, né, flexibilidade, vibrato. Falamos também sobre estudo de escalas e arpejos, brevemente. E agora eu quero falar sobre um ponto do estudo que já vai unir um pouco das outras partes, que são escalas e arpejos, e o cromatismo, que são as notas melódicas, certo? O que são as notas melódicas? A gente costuma escutar as pessoas falando sobre notas de passagem, né? Sobre aproximação, sobre aproximação cromática, enfim, todas essas notas que não fazem parte dos acordes, que são executadas dentro de um contexto harmônico, elas são notas melódicas. Então, se você tem um acorde de Ré menor com sétima, as notas do acorde são Ré, Fá, Lá e Dó. Qualquer nota que você tocar dentro desse contexto e que não sejam Ré, Fá, Lá e Dó, podem ser chamadas de notas melódicas. Então, elas vão ter características específicas e vão ter uma função, que é o quê? Embelezar aquele trecho, preencher aquele trecho. Senão, a música seria feita só de arpejo, né? Não teria escalas, não teriam cromatismos. Então, a intenção é criar, embelezar essas notas melódicas, estão ali para isso, certo? E uma maneira de dar um primeiro passo em relação ao estudo dessas notas melódicas, que já vai direcionando também para a improvisação, é o estudo das aproximações, certo? Então, a gente tem aproximações diatônicas, que no caso poderiam ser chamadas na música erudita de bordadura superior ou inferior. E a gente tem as aproximações de sensível, que a sensível ela é a sétima da tonalidade, né? Mas nesse caso, quando a gente fala em aproximação, a gente está falando a sensível é uma nota cromática abaixo da nota que a gente quer atingir. Então, se for a quinta do Ré, a sensível do Lá, né? Então, a sensível do Lá é só o sustenido, certo? Tem esse tipo de aproximação de sensível. Tem a aproximação que une as duas coisas, diatônica acima, sensível, ou sensível diatônica. E temos as aproximações cromáticas, certo? Então, vamos por partes, tá bom? Então, vamos pensar que a gente tem uma tríade tônica, terça
quinta, certo? Sempre gosto de escrever o desenho no movimento em que ele vai ser tocado, porque ajuda também visualmente a gente a praticar, né? Então, movimento ascendente. A gente toca uma nota diatônica acima da tônica, uma nota diatônica acima da terça, uma nota diatônica acima da quinta, certo? O Dzinho, esse D vai representar diatônico. Como assim diatônico? Porque a gente só está falando de grau, né? Então, tudo isso aqui vai ser relacionado a fundamental que você escolher. Então, digamos que nós estamos na tonalidade de Sol maior. Então, a tônica vai ser o Sol, a terça vai ser o Si, a quinta, o Ré. Então, a gente vai fazer Lá, Sol, Dó, Si, Mi, Ré. Certo? Vai soar assim. Que foi que eu toquei aqui? Toquei primeiro ascendente, só a tríade, sem as aproximações, né? Sem as notas melódicas. Depois toquei com as notas melódicas, ascendente e descendente. E por último eu alternei. Fiz a terça, quinta, aliás, tônica, quinta, terça, tônica, quinta, terça, tônica. Fui alternando, né? Fui dando saltos para poder ficar interessante. Esse mesmo exercício que eu estou fazendo só em um tom, ele pode ser feito também no ciclo das quartas. Volta sempre para o ciclo das quartas, porque é o que otimiza o nosso tempo para a gente poder praticar tudo em todos os tons mais rapidamente, certo? Então, vou deixar mais uma vez aqui o ciclo das quartas aberto. E eu vou fazer esse mesmo exercício em todos os tons. Metrônomo, 60 BPM. Então, rapidamente, por causa do ciclo das quartas, eu consegui executar o exercício nos 12 tons, né? Então, esse é a primeira nota melódica que nós estamos adicionando. Detalhe, eu toquei a nota melódica no tempo forte.
mas ela pode ser tocada também no tempo fraco, para você atingir a nota do acorde no tempo forte. Certo? Então, como é que ficaria isso aí? Deu uma acelerada, né, tocando somente o movimento ascendente, já para ficar passando as tonalidades mais rápido, para vocês sentirem auditivamente como é que funciona isso aí. Como eu falei, o ciclo das quartas ele tem a função tanto de melhorar, otimizar o tempo do estudo mecânico do instrumento, mas também ele começa a preparar o nosso ouvido para esse intervalo de quartas na fundamental dos acordes, né? Então, posso fazer assim. Posso fazer com o tempo fraco, a nota alvo, né, que a gente chama, essas notas são as notas alvo, certo? São as notas do acorde. Sempre as notas alvo são as notas do acorde. E as outras são as notas de passagem, ou notas melódicas, ou aproximações, ou como queira chamar. Bordadura, apogiatura, enfim. Pode ser assim, pode ser em cocheio, e também pode ser com o tempo deslocado. Né? A gente pode fazer. Então já começa a aumentar um pouco a complexidade do exercício, né? Sem precisar mexer tanto no BPM. Né? A gente pode acelerar o BPM, mas também pode, como é um exercício teoricamente binário, assim, é um exercício binário, quando você coloca ele em tercina, ele se desloca, né, de acordo com o que você vai tocando. Isso aí dá uma rítmica legal, já traz uma coisa mais interessante, né? E pode ser utilizado também para improvisação. A outra aproximação que a gente vai ter é a aproximação sensível, como eu tinha falado, né? Então, a gente vai tocar a sensível. Vou colocar um Szinho para representar. Então, sensível, como eu falei, nesse caso aqui, a gente vai sempre pensar ela em relação à nota que vai ser tocada. Então, não é a sensível da tonalidade. A gente está em si bemol, não é só o Lá que é a sensível, tá? É a sensível de cada nota do acorde. Então, a sensível de si bemol é Lá, a sensível de Ré, Dó sustenido, e a sensível de Fá, Mi natural. Então, a gente já vai encontrar notas aí que não são diatônicas, né? Mi natural, ele não pertence à escala de si bemol, e o Dó sustenido não pertence também à escala de si bemol. Então, já vai trazer um cromatismo para dentro desse exercício, né? Como é que vai ficar? No ciclo das quartas, vou fazer menor agora.
Não, essa é a aproximação de sensível, ou a nota melódica sensível sendo adicionada a cada nota do acorde. E agora a gente pode juntar essas duas notas, a diatônica superior e a sensível, que é o cromatismo inferior. Então, ela pode ser atingida, essa nota-alvo, tanto de baixo para cima, como de cima para baixo. Pode ser sensível diatônica acima e tônica, ou diatônica sensível tônica, certo? Isso, lembrando das qualidades das tríades, né? Geralmente, assim, como você vai praticando no ciclo das quartas, vai adicionando um acidente a cada tonalidade que passa, a tendência é ficar sempre mais fácil, tá? Tem algumas tonalidades que são um pouco mais complicadas, como Lá bemol, Ré bemol, até de difícil execução, mas a tendência é sempre ir ficando mais fácil. Depois que você faz tudo isso no ciclo, nos tons maiores, quando você vai para os menores, a tendência é ficar mais fácil. Quando você vai para o diminuto, a tendência é ficar mais fácil. Eu, particularmente, pratiquei muito mais todos esses exercícios, maior e menor. Diminuto e aumentado, pratiquei pouquíssimo, porque é bem menos usual, mas vai de cada um, né? E do tempo que dispõe. Então vamos fazer, como é que ficaria, então, se fosse sensível diatônica e a nota, né, em Dó maior, seria... No ciclo das quartas. Isso, sensível, diatônica e a nota, né? Agora, diatônica, sensível e a nota do acorde. Vou fazer no menor.
e assim por diante, né? Nos 12 tons. Então, já dá uma sonoridade diferente no menor, né? Tocando sensível, diatônica, depois diatônica, sensível. Agora, a gente vai para a aproximação cromática em si, certo? A gente já tem um cromatismo aqui, inferior, e agora a gente vai colocar também um cromático superior. Então, como é que vai funcionar? Isso lembrando, gente, que eu estou tocando só movimento ascendente e movimento descendente, mas pode alternar também de acordo com os desenhos que eu apresentei para vocês na aula passada, tá? Pode ser tônica, quinta, terça, terça, quinta, tônica, terça, tônica, quinta. Então, tem diversas maneiras de estudar isso aqui em todos os tons. E também, depois, num segundo momento, lendo as harmonias das músicas, né? Porque isso aqui, esses desenhos, esses arpejos, eles vão ser também uma ferramenta que a gente, como instrumento melódico, pode utilizar para ler a harmonia das músicas, tá? Que a gente ainda vai falar sobre isso. Então, mais uma vez aqui, tônica, terça, quinta. A gente tem um movimento ascendente aqui. E aí a gente vai fazer sensível abaixo. Essas são as notas alvo. E um Czinho aqui para dizer que é um cromático acima. Então, sensível abaixo, cromática acima. Sendo que a sensível é uma nota cromática, né? Então, a gente costuma chamar essa aproximação aqui de aproximação dupla cromática, certo? ADC. Ou algumas pessoas botam só aproximação APC, né? Aproximação e bota um doisinho, né? Mas isso aí é só uma nomenclatura para fins de registro, né? É uma aproximação dupla cromática, por baixo, por cima, e ela pode ter o mesmo trabalho que foi feito antes na sensível diatônica. Pode ser atingida por baixo e ir para a nota acima e depois ir para a nota alvo, ou ser atingida por cima, vai para a nota abaixo e vai para a nota alvo. Como é que vai ficar a sonoridade disso aí? No maior. Vou fazer em Ré maior, tá? No ciclo. Agora, atingindo de cima para baixo. Não vou fazer o ciclo todo para a gente não estender tanto assim no tempo.
assim por diante, né? Agora eu estou fazendo preferivelmente com a nota do acorde no tempo forte, já para ficar mais claro quem são as notas do acorde, mas isso também pode ser feito deslocado, tá? Pode ser assim, ó. Certo? No momento de improvisar, os desenhos, o tempo forte, tempo fraco, se está ascendente, se está descendente, isso tudo vai da escolha de cada um. Por exemplo, eu prefiro muito mais quando o cromatismo começa por cima, vai para sensível e vai para nota. Eu prefiro. O som, para mim, é muito mais confortável do que partindo de baixo para cima, mas é do gosto de cada um. Isso, improvisação é experimentação, tá? Então você tem que pegar esses elementos e experimentar e ver o que seu ouvido, o que você gosta mais no seu ouvido, né? Então a gente fez aproximação só de diatônica, só sensível, fizemos a dupla cromática, né? Que é sensível e uma cromática acima, e existe a tripla cromática também, que ela é bem fácil de identificar quando você vê alguém improvisando, principalmente se for uma improvisação de jazz ou uma improvisação brasileira mais, como é que eu posso dizer, um pouco mais moderna, né? Que já utilize esses desenhos. Moderna, entre aspas, né? Porque isso é bem antigo, assim, mas uma improvisação que já utiliza esses elementos, isso que eu quis dizer. Inclusive tem um saxofonista, tem vários, mas tem um que eu gosto muito, que toca choro e samba, chama Eduardo Neves, flautista e saxofonista, que utiliza muito bem. Tem o Marcelo Martins, grande saxofonista, utiliza isso muito bem também. Proveta, Josué Lopes. Então tem vários saxofonistas aí como exemplo brasileiros que utilizam esse tipo de improvisação. E fora os outros, né? Fora os grandes aí da história do saxofone, que você pode ouvir e começar a tentar perceber essas aproximações aí para ver como elas podem ser aplicadas, né? Então, a aproximação tripla vai consistir, pelo que o nome já diz, em 3 notas para atingir a nota do acorde. Então, a gente vai atingir vou colocar só uma nota como exemplo, tá? Para não perder muito tempo escrevendo aqui. Então, a gente pode atingir com sensível e 2 cromáticas acima. Então, vou botar assim, cromática, cromática. Pode atingir no movimento contrário a isso, né? Cromática, cromática e sensível. E pode atingir também com 2 cromáticas abaixo e uma cromática acima. Então, como é que isso vai funcionar? Vou fazer só na nota Dó, tá? Sensível, cromática, cromática acima. Então, a nota alvo é o Dó, certo? A nota alvo é o Dó. Essas outras notas são notas melódicas, são notas de passagem que estão em função do Dó. Então, geralmente, que não é regra, mas geralmente dá para você identificar porque a nota alvo ela cai no tempo forte. Se ela não cair no tempo forte, é intencional, mas geralmente ela cai no tempo forte, tá? Então, dupla, sensível, 2 acima, né? Agora o contrário. Aí, uma cromática acima, 2 cromáticas abaixo. E o movimento contrário.
Então, são 4 possibilidades de você atingir as notas do acorde com 3 notas cromáticas. Então, isso aí já dá sei lá, vamos dizer, 1 mês de estudo aí, brincando, para você fazer em todos os tons, para você fazer bem, tranquilo, com um metrônomo devagar, e depois ir acelerando, né, e ganhando desenvoltura. Vou fazer só uma vezinha no ciclo, um dos desenhos triplo cromático, tá? Triplo cromático, é um trava-língua esse negócio. No sol logo deu uma travadinha. Então, geralmente, quando a gente começa a utilizar isso na improvisação, você começa a selecionar algumas aproximações que ficam mais confortáveis em alguns tons. Então, como é um exercício, eu procurei fazer o mesmo desenho em todos os tons. E teve, por exemplo, Lá bemol, como eu talvez sou mais acostumado a fazer em outra direção, deu uma enganchadinha ali, vocês viram. No sol, já estava bem no finalzinho, também deu uma enganchadinha, porque com o tempo você começa a fazer a aproximação sem pensar muito. Então você não faz o mesmo desenho para todas as notas, tá? Dependendo da tonalidade. Mas a título de exercício é interessante você pegar aquele mesmo padrão e aplicar em todas as notas, em todos os acordes, para botar a mecânica para funcionar, né? Esses exercícios, eu acredito que eu tenha feito eles mais arduamente, assim, mas com mais vigor, há pelo menos uns 15 anos atrás. Então foi assim que pouco tempo depois que eu conheci o Márcio Rezende, que foi meu professor de bacharelado. Ele que me passou esses exercícios. Eu não encontrei dessa maneira, com esses desenhos, em método nenhum. Tá? Isso aqui é uma coisa prática, passada no caderno e que eu repasso, faço questão de repassar. Então, como é que isso aí vai ser utilizado? Vai ser utilizado nas notas dos acordes das músicas. Então, agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre leitura de harmonia para instrumento de sopro. Por quê? Porque geralmente quando um instrumentista de sopro ele quer aprender a harmonia de uma música, o que ele faz? Ele solta o saxofone, ele solta a flauta, solta o trombone e vai para um piano, vai para um violão,
né? É o mais prático para você ouvir a harmonia soando, né? Entender logo quais são os acordes. Mas se você pratica essa harmonia em um outro instrumento, você não está aprendendo essa harmonia no seu instrumento, né? Você tem que aprender a harmonia da música que você quer tocar no seu próprio instrumento. Como é que a gente vai fazer isso? A partir de padrões melódicos, ou de arpejos, ou de semi-arpejos, não precisa ser um arpejo todo, certo? Então, tem alguns desenhos que eu utilizo para ler as harmonias das músicas e eu faço questão de passar dessa maneira para os meus alunos porque eu vejo que funciona, tá? A gente tem, dentro dos acordes, a gente tem notas base, temos notas guia e notas de cor, ou de coloração, ou de embelezamento, né? Notas base, tônica e quinta. Notas guia, terça e sétima. Notas de cor, tudo que não foi isso, mas a título de exemplo, uma nona, ou uma sexta, enfim, nona bemol, nona aumentada, quinta aumentada. Por que nota base? Essas notas, elas vão dizer a estrutura fundamental do acorde, se ele é maior ou menor. Mas quem vai dar a qualidade do acorde, se ele é maior ou menor, a qualidade é a terça. Vai dizer se ele é maior ou menor. A sétima vai dizer função, se ele é um acorde de dominante ou se ele é um acorde de tônica, né? E as notas de cor são notas mais para efeito, mais para sonoridade, né? Então, notas base, notas que não dizem tanto assim sobre o acorde, tirando a quinta, que se for uma tríade diminuta, vai se transformar numa nota guia, né? Isso aqui, gente, é linguagem de arranjo, tá? Mas eu gosto de usar porque eu acho que identifica bem. Nota base, nota guia, nota de cor. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vai pegar uma harmonia, um exemplo, só danço samba. Deixa eu colocar bem aqui. Dó. Continuando, gente. Tive uma ajuda aqui da produção. Fiz aqui, logo adiantei a harmonia para a gente falar sobre isso, né? Então, como é que a gente vai fazer para ler essa harmonia? Essa harmonia é a harmonia de só danço samba, tá? Ela está incompleta, porque a forma seria A, né? Ritornelo para cá. Inclusive, só botar esse ritornelozinho aqui. A, B, e aqui teria um outro A, certo? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar um desenho como esse aqui, os desenhos que eu gosto de fazer, tá? Tônica e terça, tônica e quinta, terça e sétima, e um desenho que é conhecido como Coltrane Changes. 1, 2, 3, 5. Certo? Isso aqui é o Coltrane Changes. Todos esses desenhos aqui, para facilitar a vida, você já pode ir fazendo eles no ciclo das quartas, tá? Para quando você chegar na harmonia, você não ter tanta dificuldade para ler de primeira. Então, começando pelo tônica e terça, todos os tons. Fiz tônica e quinta, era tônica e terça. Vamos fazer a tônica e terça.
assim, tônica e terça. O costume é tanto de fazer a quinta com a tônica que eu fui automaticamente. Terça e sétima. Sozinho, é engraçado, sozinho, a terça e sétima, ela soa como se ela não estivesse desenhando tão bem o acorde. Mas quando você tem alguém dando a fundamental, você percebe que ela fala muito bem sobre o acorde. Você está dando a qualidade do acorde, se ele é maior ou menor, e a função dele. Sétima maior. Então, fica parecendo tônica e quinta. Mas, na verdade, eu fiz Mi, Si, ou seja, terça e sétima do Dó maior. Depois fiz Lá, Mi, terça e sétima do Fá. Fiz Ré, Lá, terça e sétima do Si bemol. Então, isso é interessante você fazer ou em dupla, se você tiver um amigo para praticar com você, que ele possa fazer, enquanto você está fazendo terça e sétima, ele faz tônica e quinta, ou então com a ajuda de um acompanhamento, certo? Isso aí vai ajudar muito a sonoridade ficar no seu ouvido. Agora eu vou fazer Coltrane Changes. Para quem já ouviu o Hermeto, já identificou aí, né? Uma introduçãozinha de uma das músicas dele, né? Então, esse Coltrane Changes, por que chamam Coltrane Changes? Porque era um desenho muito utilizado pelo John Coltrane, que era um saxofonista da década ali de 40, 50, acho que até 60, né? Foi a época que ele mais atuou. Então, é um desenho prático, curto, que você faz rapidamente em todos os tons, e é uma maneira bem rápida de você conseguir ler uma harmonia. Então, vamos fazer agora essa parte A do Só Danço Samba. Eu vou fazer... Primeiro eu vou fazer logo com o Coltrane Changes, depois eu vou fazer os outros desenhos, tá? Cada vez que eu girar nela, eu vou fazer um desenho. Então... Ah, e detalhe, essa harmonia ela está em Dó, afinação em Dó maior. Então eu tenho que tocar um tom acima. Esse é uma dica, um parêntese que eu quero fazer e que eu acho importantíssimo para um saxofonista que quer tocar música popular, que quer atuar na sua cidade, que quer trabalhar com artistas, que quer participar de shows com direção musical. Enfim, geralmente, muito dificilmente vai aparecer uma partitura escrita em Si bemol. Sempre está em Dó. Para quem toca tenor, né? Para Mi bemol, mais difícil ainda. Quando o cara escreve para Mi bemol, ele é saxofonista. Tem um arranjador aqui na Vovó Dedé, que é o Ferreira Júnior, que aí ele escreve tudo bem, Mi bemol, Si bemol, tudo, não, mas geralmente o pessoal que faz direção musical de um show, ele vai escrever uma partitura guia para todo mundo ler, né? Então, se é para todo mundo ler, é para o baixista, é para o batera, é para o saxofonista, né? Então, é uma guia. Então, ele não vai se dar o trabalho de escrever na sua tonalidade. Então, um exercício importantíssimo para o saxofonista é ler harmonia ou melodia um tom acima, no caso do Si bemol, ou uma sexta acima, né, ou uma terça menor abaixo, no caso do sax alto, do Mi bemol. Tá? Você tem que ter uma mínima leitura, pode se enganchar numa coisa ou outra, mas você tem que conseguir ler ali uma melodia básica que esteja em Dó, você lê à primeira vista. Isso aí vai facilitar muito a sua vida. Não deixe para fazer isso quando a vida pressionar. Faça isso antes, para quando você chegar no trabalho você já está pronto. Isso vai te colocar um passo à frente. Tá bom? Vamos fazer Coltrane Changes em Só Danço Samba.
Então eu fiz nas duas vezes do primeiro A, né, o primeiro e o segundo A, do ritornello eu fiz com trem changes. Quando chegou no B eu fiz tônica e quinta. E no último A eu fiz terças e sétimas. Para quem conhece a música, fica ainda mais fácil de identificar a harmonia caminhando. Mas para quem não conhece, para quem está iniciando uma leitura harmônica, já é uma ferramenta muito boa para você conseguir identificar o que está sendo tocado. Por que eu estou falando disso aqui? Porque quando a gente pega um instrumento melódico para ler uma harmonia, o que a maioria das pessoas fazem? Elas fazem uma tríade ou uma tétrade sempre no movimento ascendente. E aí, isso aí te deixa muito limitado. Você tem que fazer esses desenhos e tem que fazer permutações desses desenhos. O que são as permutações? São aquelas tríades daquele jeito que a gente fez na aula passada, que eu demonstrei. Desenho salta para a quinta, desce para a terça, começa na terça, salta para a sétima, desce para a quinta. Tem que buscar essas inversões para que a harmonia comece a aparecer, os encadeamentos da harmonia comecem a aparecer. Tá, gente? Isso é um primeiro passo, um passo pequeno, mas um passo muito importante em direção à improvisação, certo? Então, quem tiver interesse em estudar improvisação, comece com a leitura das harmonias das músicas. Só de você fazer esses desenhos de notas guia, notas de cor, notas base, de você fazer esse Coltrane Changes, de você fazer as tríades, mas não fazer só no movimento ascendente, tentar fazer os desenhos invertidos, né? As permutações. Isso aí já vai te dar um leque de possibilidades do que você pode criar. Tá? E aí, próximo passo, estudo de frases, aplicar aquelas aproximações que a gente falou agora nessas tríades. Quando você está lendo, você vai ler uma harmonia. Faz a harmonia, lê as tríades, mas tocando a diatônica de cada nota, a diatônica superior. Isso aí já é um caminho para você começar a criar as melodias que você vai utilizar na improvisação. Tá? Quero agradecer mais uma vez a Casa de Vovó Dedé pelo convite, pela oportunidade de estar falando para vocês. São muitas informações diferentes, assim, acredito que tenha muita coisa mesmo a ser dita sobre cada um desses assuntos que eu falei, né? Esse é o meu ponto de vista, é a maneira que eu faço e para mim dá certo. Também podem ter pessoas que discordem das coisas que eu falei, mas a vida é isso, né? Você busca o seu conhecimento, aquilo que funciona para você. Então, espero ter contribuído com o conhecimento de cada um de vocês, ou pelo menos ter dado um incentivo para que vocês busquem conhecimento em cada um desses assuntos que foram comentados. Tá? É um prazer para mim sempre falar disso aqui, porque o saxofone é a minha vida, sempre foi, como um braço para mim, é como um membro meu. Então é uma alegria muito grande poder falar um pouco sobre a minha prática. Obrigado a todo mundo que ficou até aqui, assistiu às aulas. Espero que tenham gostado e estou à disposição de vocês nas minhas redes sociais, Thiago Rocha, podem procurar lá, Thiago Rocha Sax, tá bom? Um abração e até a próxima.